Agora convidamos para conduzir a exposição das boas práticas de prevenção ao acolhimento o professor Valdair Eustáquio dos Santos. O professor Valdair é doutor em Relações Internacionais pela PUC, realizou o doutorado sanduíche na Turquia em 2015, tem mestrado em RI pela PUC e pós-graduação em Estudos Diplomáticos pelo CEDIM, graduado em Serviço Social pela PUC, é membro pesquisador do Grupo de Pesquisa Oriente Médio e Magreb e do Grupo de Pesquisa Potências Médias. Membro pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Direitos Sociais e Migração do Departamento de Serviço Social da PUC Minas Gerais. Atualmente é chefe de departamento e professor do curso de Serviço Social da PUC Minas. Uma salva de palmas para ele, por favor. Boa tarde. Todas e todos me escutam? Então vamos para essa nossa mesa. O coração... Valeu, Jackson, você me representa. Cadê você? Então, eu vou chamar aqui as pessoas. Eu sei que os homens que subirão são cavalheiros, então vou chamar primeiro as mulheres. E eu começo pela senhora Gilcilene de Almeida Silva, também conhecida como Gil. A Gilcilene é assistente social, graduada em 2007 pela Pontifícia Universidade Católica de Minas, atua há 15 anos na área da infância e da juventude e há 5 anos trabalha na Providence como coordenadora do projeto Elos, fortalecendo vínculos familiares e comunitários no projeto Providência. Está no primeiro mandato no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, gestão 2022-2024, e é membro do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Seja bem-vinda, Gil. Convidamos a senhora Elaine Lubarino de Jesus, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia em 2016, já atuou como educadora social de rua no Centro Projeto Axé, de defesa e proteção à criança e ao adolescente, e atualmente exerce a função de gerente de ações de fortalecimento da família, juventude e comunidade na mesma instituição. Seja bem-vinda, Elaine. Convidamos o senhor Jonathan Hanai. Cadê o Jonathan? Formado em Antropologia e pós-graduado em Direitos Internacionais da Criança pela Universidade de Genebra, trabalha desde 1990 com crianças e jovens e com desenvolvimento humano e comunitário, e hoje se dedica às questões vinculadas à família extensa, kinship care, no Brasil e internacionalmente. Jonathan, seja bem-vindo. E, por fim, mas não menos importante, claro, Raul Batista, psicólogo, especialista em atendimento sistêmico de família e redes sociais pela PUC Minas, especialista em gestão de projetos pela UERJ, membro da Associação de Terapia e Família do Rio de Janeiro, agente da instituição Reciclando Mentes, membro do Grupo Gestor do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, assessor técnico da Associação Brasileira Terra dos Homens do Rio de Janeiro, coordenador do Serviço Social Internacional Brasil e membro da Family for Every Child. Eu nem cumprimentei vocês, me perdoem. Bom, pela ordem aqui... Vamos começar, então, com o Raul. O Raul vai falar trabalhando com família em situação de violência. Você terá 20 minutos e nós vamos te avisando quando estiver acabando, ok? Tá bom. A Ana foi embora, mas agora nós temos a Maíla. Maíla. Tá, tô de olho em você, Maíla. Tá com você. Boa tarde, pessoal.
E o sono? Tá aí com vocês? Então vamos levantar todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Vamos mandar o sono embora. Vem cá, todo mundo de pé. Vamos levantar os braços para cima. O braço para cima. Mexer os ombrinhos para trás. Os ombrinhos para frente. Agora eu quero ver. Dá um pulinho em volta da cadeira. Vai lá, dá um pulinho. Agora do outro lado. Pronto. Levanta o joelho um pouquinho, que o joelho fica doendo, né? O outro joelho. Ô, Léo, coloca uma música aí. Vamos dançar. Vamos lá. Tá bom, obrigado, gente. Pode sentar todo mundo. Nossa, pessoal, agora todo mundo acordou, né? Mas eu só quero pedir uma desculpa, um ato falho meu. É que a gente estava deixando um depoimento para depois, mas a gente preferiu chamá-la agora, então vou pedir a dona Elaine para subir. Ela vai dar um depoimento, né? Então ela vai participar da mesa conosco, ok? Agora nos chamou. Bom, boa tarde, pessoal. Deu para acordar um pouquinho, né? Então tá. Eu passo aqui. Tá bom, primeiro é um prazer estar de volta à minha terra natal. Eu morei aqui até os 30 anos de idade, fiz meus maiores amigos, amigas, famílias está aqui. E é um prazer estar aqui de volta, mas eu queria mesmo agora, nesse momento, fazer uma homenagem, um reconhecimento, né, dos povos originários daqui de Minas Gerais. Povo Machacali, povo Pancararu, povo Chacriabá e o povo Krenak. São povos originários que estão aqui mesmo antes da colonização. E a gente não percebe que esses povos viveram muita perseguição e muita violência ao longo de mais de 400, 500 anos. E eles ainda resistem em alguns povoamentos pelo nosso estado. Eu gostaria de, algum dia, se você tiver a oportunidade, conhecer a história deles. Pergunta para eles como é que eles resistem há tanto tempo por tamanha violência. Talvez eles possam nos ensinar como fazer resistência a movimentos e grandes violências que esse país ainda vive. É difícil falar sobre esse tema, violência, após uma fala tão linda do Jackson, né? Eu queria parar o evento aqui, ir embora para casa, a gente falar essa mesa amanhã. Mas vamos tocar aqui na manhã, tem muita gente bacana para falar, né? Então, para começar também, eu vou fazer uma outra homenagem. Hoje eu vou fazer um meio mosaico e vou tentar cruzar a minha fala um pouco, né? Mas vou fazer um mosaico porque foi um pedido. Aqui, ó. Assim. Aqui, ó. Pronto. Voltar. Ih, estou passando para frente. Passei tudo para frente. Vocês estão vendo toda a palestra, não acabou. Aí, tá bom, acabou. Tchau. Como é que eu volto? É o de baixo que eu volto? Aí, agora eu vou começar de novo. Pronto. Porque foi um pedido, né? Esse senhor ali, ó, de chapéu bonito lá, ó, ele tem 86 anos. Ele mora em Ruanda, na África. É um país que fica no meio da África. E esse senhor sobreviveu a um grande genocídio perpetrado pela própria população. O povo matando o seu próprio povo. E ele falou assim, olha, agora que você conheceu minha história, leva minha história para o mundo, que é importante. Então, estou aqui, aproveitando que tem uma plateia, ele me pediu, eu vou fazer o que ele me pediu, né? Porque eu acho importante dizer, o país dele, em 94, passou por o maior genocídio da história. Ruanda, mais de 1 milhão de pessoas morreram em apenas 3 meses, mortas por seus próprios vizinhos, por pessoas conhecidas, por causa de etnia. E isso não aconteceu de um dia para o outro.
foi uma construção ao longo de 80, 90 anos, a partir de uma colonização. Era um povo unido, falava a mesma língua. Com a colonização foram divididos e foram estendendo a corda de divisão. Você é melhor, eu sou melhor que você, você é melhor, né? E aí chegou num ponto que Hutus não podiam casar com Tutsis, eu não podia encontrar com aquela criança, a criança estava na escola, você é Hutu, você tem que ficar no fundo da sala. Começou a chegar uma segregação tão violenta, que o massacrou outro. Isso é uma escola, verdade não, isso aqui é uma igreja onde o Leonard trabalhava, né? Ele era professor de catecismo. Ele, no dia do massacre, ele não conseguiu entrar nessa igreja, porque tinha mais de 2.000 pessoas lá. Ele foi para o mato se esconder, as pessoas foram assassinadas ali. Sangue muito frio. Bom, e aí o que eu fui fazendo lá em Ruanda? Aí, claro, lá vai eu de novo. Eu passando tudo de novo. Aí eu falei assim, vamos que eu volto. Eu estou passando aqui, estou tremendo. Mas eu vou contando aqui para ser mais breve, porque eu só tenho 20 minutos. Quando eu fui lá na Ruanda, eu fiz assim, olha, eu quero saber como é que depois deles passarem por tamanha violência, como que eles sobreviveram, que habilidades eles adquiriram para construir o país de novo, que programas eles fizeram para construir o país. Então, o primeiro programa eles instituíram, né, pode passar a próxima, eles instituíram que a cultura da paz, um só povo, e eles entenderam que eles têm na própria história, quando eles viviam conflitos, eles sempre se reuniam através de encontros, solidariedades para conversar, e músicas e cantos, né, como formas de diminuir os conflitos. Então, eles começaram a resgatar isso, né? E somos apenas um povo, foi o segundo. O segundo, eles saíram do lugar da punição. Não é prisão que vai resolver, não é punir, não é isolar, mas sim é restaurativa. Vamos trabalhar a justiça restaurativa. O terceiro, não se esquece do crime, não se esquece do que aconteceu. Nós temos que memorial, contar para não se repetir. Essa é a igreja, que é aquela mesma igreja da foto, essa é uma foto que a gente viu. Por que contar para não se repetir? Para a gente não esquecer. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, 26 pessoas morreram dentro de num jacarezinho. O que eles fizeram? Fomos colocar, a sociedade civil, foram colocar um memorial para essas pessoas. Logo depois foram arrancados aquele memorial. Aqui no Brasil, a gente tem mania de esquecer. Se a gente esquece, a violência perpetua. O que eles fizeram é relembrar. Cada município tem um lugar para lembrar todas as pessoas que faleceram, para honrá-las. E o último, que me chamou muita atenção, eles criaram como principal política pública educação e saúde mental. Mas não saúde mental como a gente conhece, que é apenas para pessoas com problemas de comportamento ou psicose. Saúde mental em todos os seus amplos, termo mais amplo. Por exemplo, a fome. Passar muito tempo fome, será que não gera algum problema de saúde mental? Passar desemprego muito tempo, será que não gera problema de saúde mental? Então, eles começaram a discutir, começaram a buscar. E não é possível ter um psicólogo para atender uma população de 10.000 pessoas, uma assistente social para atender uma população de 5.000 pessoas. Eles começaram a desenvolver projetos que atendem mais de uma pessoa. Que metodologia a gente pode desenvolver que seja coletivas para superar traumas? Isso me chamou a atenção. E como que a gente, na Terra dos Homens, sempre busca, queremos conhecer metodologias que ajudam famílias, pessoas, indivíduos a superar momentos difíceis, né? Então, aí, pode passar, você, Merbev. Esse aqui é um projeto que tem lá na Terra dos Homens, na Mangueirinha, que é uma comunidade de Caxias, né? Jovens líderes, olha aqui os meninos bonitos, ó. Eita! E esse aqui é um projeto que a gente executa lá, justamente como possibilidade de superar momentos difíceis. E esse aqui é uma das atividades que eles desenvolvem, né? A moda fala. Eu não vou entrar no projeto, mas eu só vou ler aqui a camisa que eles mesmos produziram. Tem um desfile de moda e está aqui. Sou resistência, vou contra a dor e sempre informarei sobre o amor. Tem diversas frases que eles construíram. Um dia a gente pode chamar eles para vir aqui, viu, Fernando? Para fazer um desfile, para contar a história. Mas dizer que eles contam, eles sabem, vivem. Pode passar a próxima? Porque nessas comunidades, como a maioria das nossas comunidades do Brasil, a violência, por trás dela, tem muita injustiça e opressão.
esses jovens nessas comunidades, o que eles mais vivem em comunidades, a comunidade pobre não é pobre porque eu quero, é pobre porque ela foi colocada numa situação de pobreza. As pessoas estão em pobreza porque não tem investimento público para ela. E não adianta eu chegar, criar instituições que sequestram as histórias da vida e definem qual será o projeto de vida de uma pessoa. Né? Como reconhecer também, internalizar as opressões e injustiças e desconstruir a patologização da vida. É muito comum a gente julgar essas pessoas que estão em situação de pobreza, como elas estão ali, ela é depressiva, esse menino está numa situação muito rebelde, sem reconhecer a violência que ele vive. O lugar que é um conflito amargo o tempo inteiro, a violência doméstica que perpetua geracionalmente na sua história, né? O desemprego, o racismo estrutural. Um dos meninos ali da comunidade, ele estava naquela foto mais do fundo, ele virou e falou assim, quando eu saio da favela é muito difícil, porque eu vou entrar numa loja Americanas, eu sou perseguido, eu sou olhado com perseguido no dia que eu vou, porque eu sou negro. Eu sou olhado o tempo todo, eu tenho medo de andar, porque tem toda a recriminação, está na vida dele, onde é que ele vai, com quem ele fala. Qual o impacto disso na saúde mental dele? Qual o impacto disso na vida dele? Né? Isso é o tempo todo. Né? Como que nós podemos trabalhar com essas famílias, com essas crianças, ajudá-las a reconhecer o que é opressão na vida delas, ajudar principalmente as injustiças que elas vivem. Muitas vezes entramos na casa delas, né, dizendo para elas o que elas devem fazer para melhorar de vida, dando um plano de vida para elas, sem muitas vezes perceber, dentro da história dela, que ela é capaz de criar meios de sair dessa situação, porque elas têm sonhos, têm desejos, têm vontades, todos nós. Né? Mas isso está muito presente lá na Mangueirinha, na comunidade que a gente atua, lá em Duque de Caxias. Né? Todas as crianças falam aqui, meus pais, né, vivem violência doméstica, somos testemunha, sofremos violência, a violência na escola, a violência, tiros, média de 10 em 10 dias, tem tiros trocados o tempo todo. Como é que a gente vai trabalhar com a comunidade nesse sentido? Né? Que a gente pode fazer? Então, aqui eu estou trazendo reflexões, porque nosso trabalho não envolve somente uma criança naquela comunidade, envolve o trabalho, pode passar próximo, envolve compreender a família, né? Não apenas na ideia da família patriarcal, família modelo. Nós temos que desconstruir isso, entrar para a família, gente com quem se encontra. Vimos aqui a importância do vínculo, de estar junto, né? O Jacques falou aqui, tem quem está junto, né? Como é que é isso? Então, nós temos que entender que o Estado, nossa Constituição, o Estado é um lugar de proteção social, direito à escola, direito à saúde. Que, né, se eu vou entrar numa família, conversar com ela, numa situação mais difícil, eu quero observar se ela teve todos os direitos previstos na Constituição. Eu quero saber primeiro se ela teve. Senão, meu papel é que ajudá-las a ter esses direitos, porque eu, enquanto ator social, eu vou ajudá-la a ter os direitos que é garantidos. E não, né, dizer para ela que eu entrando ali, eu vou tirar uma criança, ou eu vou resolver a partir de tirar uma criança da vida dela, né, colocar no abrigo. Compreender as vulnerabilidades e riscos que elas vivenciam, mas o mais importante, além da compreender, quais as habilidades que elas possuem, as expressões culturais que elas importam, quais são os sonhos, quais são as habilidades que elas têm. O que é importante enquanto cultura? Gente, é muito importante. Se a gente for ver, a cultura na nossa vida é importantíssima. Os momentos de confraternização são importantes. E isso, para identificar na família que um momento de confraternização é importante, isso também é uma forma. Entender a interdisciplinaridade, intersetorialidade, né? Olhar para a família e para a comunidade. E a autonomia, não é possível dar autonomia para o outro. Isso é uma falácia. Né? Então, fazer com que o outro, criar contextos, pode ser que é um contexto que ele reflita, né? Que ele consegue discernir os valores, que é importante para a vida dele ou dela, né? E que esses valores podem ser expressados sem opressões, sem injustiças. Mas, ao mesmo tempo, quando eu consigo entender isso, eu vou acessando as políticas públicas, mas eu, ao mesmo tempo de acessar, eu consigo levar mais pessoas comigo a acessar. A autonomia também é engajar as pessoas a lutarem pelos seus direitos.
mas os direitos quando elas... né? E o principal, nós profissionais não estamos neutros nesse nosso trabalho. Vocês viram a fala aqui de todo o movimento. Né? Não existe neutralidade nesse trabalho. Existe postura ético-política profissional. Existe um posicionamento social. Estamos ali para levar os direitos humanos, direitos sociais. Então, o nosso trabalho é compromisso. Né? Vamos lá? Está passando... mais um. Isso. Aqui os instrumentos operacionais para fazer o nosso trabalho, para atender essas famílias. Tem todos esses, né, visitas domiciliares, grupos operativos. Isso é operacional. Mas como que a gente faz isso se a gente não cria... Qual a metodologia que está embasando esse trabalho? Que metodologia eu utilizo para embasar esse trabalho? Então, qual o conceito técnico, teórico, que eu faço esses trabalhos aqui? Seja reunião de equipe, capacitação, quais são as metodologias teóricas? Todos nós temos metodologias que ou devemos ter. No primeiro ano, rodando pelo movimento, a Cláudia, a gente começou a perguntar para as ONGs que estavam participando, a gente estava criando movimento ainda, segundo momento, quais são as metodologias de vocês? E o que mais surgia para a gente era Paulo Freire. Isso é muito bom, né? Quando você tem Paulo Freire como uma referência, né? Né, que o Paulo Freire está lá buscando na sabedoria das pessoas a capacidade de transformação social, né? Então você tem ali muitas pessoas falando do Paulo Freire como referência. E aqui, pode passar, na Terra dos Homens a gente utiliza muito a abordagem sistêmica, porque essa é o que nos sustenta enquanto trabalho, que a gente entende aí não só olhar para o indivíduo, entende as relações que ele faz com os outros, é o que constitui ele. A gente entende que na família, se eu vou atender uma criança, chega para mim, eu não estou atendendo só essa criança, estou entendendo a história dela, né? Todos os membros compõem essa história, e se ela pertence a uma comunidade, eu vou entender a comunidade que ela vive, e assim por diante. E está tudo interdependente e interligado. Pode passar? E a gente utiliza duas ferramentas que não vai dar tempo de eu explicar muito, o genograma, quando a gente quer... Eu não faço isso para mim, a gente faz isso com a família. Eu abro essa ferramenta, e aí, quem quer... Chegou para a gente, nesse caso, um menino de 15 anos, o Manuel. Ele chegou e, a partir da história dele, fomos construindo, vamos lá na sua casa, com o pai, aí fomos lá, sentamos com a avó, e, olha só, isso aqui é a sua família, e fomos construindo. Quem que é seu avô? Quem que é sua avó? E fomos construindo com eles. Isso ajuda eles a perceberem a constituição da família, né? As configurações, os jogos, né, que existem, né, familiares, quanto tempo a violência está permeada, quem é a pessoa mais líder ali. Enfim, estou sendo muito breve para falar sobre esse tema, só para mostrar para vocês que esse é um instrumento riquíssimo. E você pode fazer isso aqui, não precisa fazer com pessoas letradas. É um desenho. Eu já fiz isso, gente, numa rodoviária, com a mãe que estava voltando para casa e nós fazendo, porque o contexto permitia, ela estava aberta para falar e nós estamos construindo. A partir daquilo, 2 dias depois eu fui visitar a casa dela, ela tinha feito um mural com todas as fotos de toda a família dela. O mural, a sala estava linda da casa, porque ela começou a resgatar. Falou, nossa, eu tenho pessoas que só foram importantes para mim. Pode passar? E aí o outro é o Ecomapa, que a gente pega no Manuel ali. Manuel, quais são as organizações que você... Isso aqui é a primeira vez que a gente encontrou com ele, que ele estava em situação de trabalho infantil. E aí a gente, próximo do tráfico já, né? Sempre conflito com o Conselho Tutelar, lógico, não vai ter, porque é o Conselho Tutelar que chega primeiro, né? Vem cá, o CREAS também. Mas depois de um trabalho próximo com ele, isso faz com ele. Ele mesmo, isso aqui é o PIA, né? Se for pegar, mas vamos lá, o que você quer mudar disso? Passa para o outro. 6 meses depois, pode passar mais um. Está lá ele, mudou as configurações, as linhas, vocês percebem que as linhas mudaram. Ele tinha um problema de dente, por isso que ele estava afastado da escola, ele se achava muito feio. Depois que ele arrumou o dente, começou a arrumar a roupa, ele ia para a escola muito bem vestido, entendeu? Porque isso deu autoestima, né? E aí ele começa a frequentar a escola. Então, só para dizer que são ferramentas fáceis, que você usa com as crianças usando, e eles vão mudando a partir de... pode passar mais uma? E aqui uma nova ferramenta que nós estamos ainda começando a trabalhar na Terra dos Homens, para finalizar minha fala, está no finalzinho, que é as práticas narrativas, e que está ali. A prática narrativa coletiva busca responder a um grupo e comunidades que experimentam sofrimento social significativo em contexto em que a terapia não tem ressonância culturalmente.
um foco renovado para responder ao sofrimento e ao trauma coletivo, e ainda convida, né, para ensinar a colaborar entre culturas. Né? Ou seja, a gente, nas práticas narrativas, a gente não olha para o problema, mas olha para respostas que as pessoas dão aos problemas. Porque o sofrimento já teve. Que resposta eu estou dando para passar? Né? Então, é uma nova que a gente está trabalhando, pode passar, vou só mostrar. E aqui é um dos autores da prática, ele fala: todos nós temos direito a ficar livre de ter os problemas causados por traumas e injustiças localizados dentro de nós, internamente, como se tivéssemos alguma deficiência. A pessoa não é o problema é o problema. Pode passar, aqui é mais um desenho que a gente acabou de fazer com os meninos lá. Esse aqui é um dos meninos do sistema, esse aqui foi qual? De um abrigo. Ele estava no acolhimento institucional. Peguei isso aqui, é um time da vida. Então, vou explicar para vocês ali, rapidinho. Time da vida, você pede para ele fazer um time. E eu vou perguntar para vocês aqui. Pensa num time de futebol. 1 minuto só para explicar isso. Num time de futebol, né? E imagina um campo de futebol, igual está ali no desenho, eu peço para eles. Então, coloca no gol. Pensa vocês aí. Se você fosse colocar no seu time da sua vida, se você fosse colocar no gol aquela pessoa que te ajuda a proteger os seus sonhos, aquela pessoa que te ajuda a proteger o que é significativo para você, que pessoa você colocaria para defender no gol da sua vida? Que pessoa da sua vida você colocaria? O colega lá, ele colocou Deus, que é a pessoa ali. Aí na zaga, no zagueiro, aqueles que vão defender, né, aquilo que é também, o que é precioso, aquilo, né, as suas habilidades, quem são? Aí ele começou a colocar já pessoas, nomes, Tem alguns nomes que ele começa a colocar que é precioso para ele. São pessoas parentes, pessoas amigas, pessoas conhecidas. E o gol, quem te ajuda a marcar? Quem é aquele que, quando você faz uma conquista, quem te ajuda a conquistar as coisas? Bom, e depois você vai colocando, mas o seu time de futebol, ele precisa de nome. Quais são os valores do seu time? Né? Quem está na arquibancada torcendo por você? Você vai colocando pessoas importantes na vida dessa criança, que ela nem percebe. Esse era um garoto. Então, só agora contando a história dele, eu fecho, acabou meu tempo. Ele estava no acolhimento, já tentou adoção 2 vezes, foi devolvido, estava no acolhimento, numa situação de não aceitar nem o acolhimento, brigando com todo mundo do acolhimento, e ele depois me relata isso. Hoje eu percebo, ele conseguiu uma família, um apadrinhamento afetivo, e a família padrinha leva ele muito para a igreja, então por isso que ele coloca pessoas significativas, né, da religião que ele frequenta. Mas ele coloca ali, minhas educadoras, Cristino, todas as educadoras estão ali torcendo para ele, e ele começa a valorizar todas as pessoas. Ele fala assim: hoje na minha vida, o importante é ter um contato, ter a conversa. Essas pessoas que eu descobri para a minha vida, é ter alguém, ter comigo. E hoje são essas pessoas que estão comigo. E no outro campo, essas pessoas estão comigo a lutar contra os problemas, os desafios da vida. Então, outro time são os desafios da vida que essas pessoas estão ajudando ele a driblar os problemas. Isso aqui é uma metodologia que depois, ano que vem, a Terra dos Homens está aí mostrando para vocês. Obrigado por um encontro. Raul, muito obrigado, eu que te agradeço. Então vamos passar a palavra para Gilcilene, que vai falar sobre fortalecendo vínculos familiares. Obrigada, professor. O senhor passa para mim, por favor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então tá bom. Eu trouxe uma colinha aqui para tentar falar dentro dos 20 minutos, porque mais importante do que a minha fala é a dona Eliane, que está aqui hoje conosco. Daqui a pouco ela vai conversar com a gente, vai dar o depoimento dela, assim como o Jackson também, né, de forma muito emocionante, nos emocionou, né, falou um pouquinho da vida dele. Então, é muito importante também nós termos esse tempo dedicado para estar ouvindo a dona Eliane, viu? Meu nome é Gilcilene, como já fui apresentada, né? Eu vim falar para vocês hoje aqui sobre como que nós, aqui em Belo Horizonte, estamos desenvolvendo o nosso trabalho focado na prevenção,
na prevenção à violência doméstica e na prevenção ao acolhimento institucional. Vocês viram aí as crianças dançando, vocês viram as crianças da orquestra, foi lindo, não foi? As crianças do circo, do rap, todas essas crianças são crianças do Projeto Providência. Então, quero apresentar para vocês um pouquinho mais do Projeto Providência. Não vai dar para falar tudo, porque nós temos muitas ações, mas eu fiz aqui um resumo do geral, para que vocês possam entender que, além da socialização, que são essas oficinas que as crianças participam, nós também trabalhamos com o fortalecimento de vínculos com as famílias, né? Como que nós trabalhamos com as famílias? Então, eu quero apresentar para vocês o Projeto Providência. É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, pertence à Providence, oferece atendimento diário a crianças e adolescentes em horário complementar, horário no contraturno escolar, com atividades pedagógicas, atividades esportivas, culturais, de formação humana, entre outras. Então, além do circo que vocês viram, da orquestra, as crianças também elas têm aula de judô, capoeira, circo, todas as modalidades de esporte. E, em sala, elas ainda têm o acompanhamento do educador social para a formação humana. Hoje, nós estamos atendendo 1.850 crianças na faixa etária de 3 aos 15 anos. Então, tem criança que chega lá aos 3 e fica até os 15. E a hora do desligamento vem o nosso desafio, né? Pode passar, por favor. Nós estamos localizados em 3 comunidades aqui em Belo Horizonte, talvez alguns aqui já conheçam. A primeira unidade foi fundada há 34 anos, foi em 1988, que é a comunidade Vila Maria. A segunda unidade foi fundada em 1994, que é a unidade no Taquaril, Regional Leste. E a terceira unidade está no aglomerado da Serra, que é a unidade Fazendinha. O que essas 3 comunidades elas têm em comum são os fatores de risco. Então, são comunidades marcadas pelo tráfico de drogas, são comunidades em que as famílias que nós acompanhamos têm um alto índice de desemprego, exploração do trabalho infantil presente nas 3 comunidades, principalmente na comunidade Vila Maria, porque nós estamos à margem da BR-381. Nós temos famílias pobres, em situação de vulnerabilidade econômica e que passam por privação alimentar. Famílias em situação de risco pessoal, de risco social, quem aí é do social sabe do que eu estou falando. Famílias monoparental feminina, que são as famílias chefiadas por mulheres. Pode passar, por favor? Esse é o fundador do Projeto Providência, o padre Mário Pozzoli, não está mais entre nós, em 2019 ele faleceu, e deixou para nós aí esse legado, né? Então, ele tinha esse olhar muito especial para as comunidades. E, então, pode passar, por favor, professor? Nós temos uma missão. Olha essa missão, olha que responsabilidade. Educar para a vida crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social, favorecendo o desenvolvimento integral e o exercício da cidadania. Educar para a vida já é um desafio. Trabalhar o desenvolvimento integral dessa criança e fazer com que ela entenda que ela é uma cidadã. Não é fácil. E sozinhos nós não conseguimos. Então, as crianças, elas precisam, o que elas recebem no projeto, precisa ter continuidade em casa. Então, por isso, nós chamamos as famílias para dentro do Projeto Providência. Tudo o que nós fazemos de intervenção é junto com a família. Só que nós precisamos de uma família o quê? Fortalecida, não é isso? Uma família que entenda o seu lugar como protetora, né? Uma família que o dever dela é cuidar e proteger e não violar. E aí nós desenvolvemos algumas ações, algumas intervenções com a equipe psicossocial para fortalecer essa família. Em outubro de 2018, nós conseguimos, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a captação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aí nós conseguimos equipar
a equipe técnica das 3 unidades do Projeto Providência. Antes de 2018, nós só tínhamos uma assistente social que rodava as 3 comunidades. E aí, para melhor qualificar o nosso trabalho, em 2018, conseguimos, então, esse recurso, essa captação, e aí nós passamos a ter 3 assistentes sociais, uma em cada unidade fixa, e ainda conseguimos a contratação de uma psicóloga. A psicóloga rodava as 3 unidades. Aí, hoje, eu tenho uma novidade para vocês. Nós conseguimos captar um novo aporte de recurso. Então, hoje, nós estamos com a equipe completa, com 3 assistentes sociais, 3 psicólogos fixos, trabalhando 6 horas todos os dias para estar atendendo as nossas famílias. O objetivo geral do projeto Fortalecendo Vínculos Afetivos, que é esse projeto responsável, né, pelo trabalho da equipe técnica, tem como objetivo promover o fortalecimento dos vínculos das famílias, das crianças e adolescentes inscritas no Projeto Providência, a fim de prevenir as situações de risco pessoal e social e combater a violência doméstica. Nós estamos na prevenção, mas, infelizmente, no dia a dia, nós atendemos crianças com vários tipos de violações. Violência física, principalmente, a negligência, o abandono, violência sexual, exploração do trabalho infantil, tráfico de drogas, uso e álcool de outras drogas. Então, todos os tipos de violações nós estamos atendendo no dia a dia. Então, assim, um trabalho que seria da prevenção, né, gente? Nós estamos trabalhando com os casos da média e da alta complexidade também. Uma das ações que nós desenvolvemos no dia a dia, a primeira coisa a se fazer, né, é o atendimento individual. A demanda ela chega até nós por meio dessa escuta qualificada da criança, do adolescente e da família. E a sala do psicossocial é uma sala muito respeitada pelas crianças. Quando algo não vai bem na minha casa, eu já sei onde eu vou. Eles chegam no projeto e vai direto na sala do psicossocial. Quando a criança ela não vai espontaneamente, os educadores estão ali com um olhar muito atento. Qualquer situação adversa, eles encaminham as crianças para a gente, para a sala do psicossocial. É um hematoma que foi percebido, é um comportamento que mudou, é uma criança que só está chorando, é um adolescente que está praticando a automutilação. Então, quando o educador ele identifica qualquer situação, ainda que seja uma suspeita, é repassado e encaminhado à sala do psicossocial. O atendimento familiar é imprescindível. Então, diante de qualquer situação de violência, suspeita de violência, imediatamente a família ela é acionada. Quando ela não é acionada, ela comparece espontaneamente. As famílias elas percebem hoje o projeto Providência como um ponto de apoio. Então, é lá que elas têm a orientação, é lá que elas vêm buscar intervenção para os conflitos internos no âmbito familiar. As visitas domiciliares, elas fazem parte do nosso trabalho, só que são visitas direcionadas, né? São visitas que precisam ter um objetivo. Então, quando nós realizamos as visitas, é porque nós não conseguimos identificar no atendimento alguma situação, e aí, por meio da visita, nós conseguimos traçar melhor as nossas intervenções. Porque na casa, a família ela age diferente, não age? Ela não age da mesma forma quando está conosco ali na sala. Então, nós temos o entendimento que nós precisamos sair de trás da mesa. E aí nós vamos até a visita domiciliar para poder complementar o nosso trabalho. Eu tenho uma experiência muito presente na minha memória. Eu me recordo, quando eu estava no atendimento, de uma mãe que chegou no atendimento para mim com a mala da criança, arrastando, e com a criança do outro lado, e falou, não quero mais. Não quero, arruma um abrigo, pode colocar lá, porque eu não quero mais. E muito alterada. E aí eu e a psicóloga fomos conversando com ela, marcamos com ela um outro dia, uma visita domiciliar. E aí, no dia seguinte, nós chegamos lá, a cena era essa. Ela na sala, sentada no sofá, aquela criança que ela queria uma vaga no abrigo, deitada no colo dela, e ela fazendo um cafuné na cabeça da criança. Mas ainda falando, não quero, viu? Você pode levar. E fazendo carinho na cabeça da criança. Essa mãe queria entregar essa criança? Ela não queria, óbvio que não. Ela queria dar conta de todo aquele
né, aqueles problemas que ela tinha, e eram muitos problemas. Ela era vítima de violência doméstica, ela tinha medida protetiva, então ela não queria entregar o filho, ela não queria se desfazer do filho. E nós só percebemos isso na visita domiciliar. Então, a visita domiciliar vem complementar o nosso trabalho. Os grupos de apoio a adolescentes são espaços que nós utilizamos com os adolescentes e com as famílias. São espaços de segurança, são rodas de conversa. Quinzenalmente, nós assentamos com os adolescentes do projeto e com as famílias. Nesses grupos, nós trabalhamos vários temas que perpassam a fase da adolescência, que a gente sabe que é muito difícil para o adolescente sair da infância para a adolescência. Só que nós começamos esse grupo em 2018, com 35 meninas que se automutilavam na unidade de Taquaril. E nós já não sabíamos mais o que fazer, porque só o atendimento individual não estava resolvendo. Então, nós decidimos trabalhar o assunto no coletivo. Vamos entender por que essas meninas estão se cortando. E a justificativa era sempre a mesma. É para aliviar uma dor. Quando eu me corto, alivia a dor. E aí nós fomos desmistificando isso com elas, trabalhando nos grupos de apoio, e logo em seguida nós percebemos que já era possível envolvê-las em outras temáticas que perpassam a adolescência e não só a automutilação. Claro que os casos graves e crônicos eles eram encaminhados para a saúde, mas nós conseguimos, por meio do grupo de apoio, fazer com que muitas meninas entendessem que não era se cortando que iam resolver os conflitos familiares. E aí a família acionada, né, nós fizemos vários encaminhamentos para a saúde, juntamente, estudo de caso, para tentar entender. E esse ano, pós-pandemia, infelizmente, nós estamos com um número grande de meninas que estão voltando a essa prática, mas os grupos de apoio eles continuam. O grupo de apoio familiar, os temas que são trabalhados com as adolescentes, com os adolescentes, porque tem grupo de menina e de menino, que eles reivindicaram, né? E aí, nós... Pode passar. Nós trabalhamos as temáticas também no grupo de família. E com as famílias, nós tratamos de uma forma um pouquinho mais diferente, porque nós aprofundamos um pouco mais nos direitos e nas violações. E as mulheres falam muito. Eu falo mulheres porque o grupo ele é de pais, mas ele é frequentado 90% por mulheres. Então, veja só, eu fiz uma listinha de alguns temas que nós já trabalhamos com elas, e muitos dos temas, elas é que trouxeram para nós. Nós já trabalhamos a lei da palmada, porque em um dos territórios, bater com pau era normal. E nós começamos a perceber que a violência estava muito naturalizada naquele território. E aí nós fomos dialogar com esses pais sobre a lei da palmada, né? Você não precisa de bater e nem espancar para educar o seu filho. Lei Maria da Penha, elas sempre recorrem a esse tema. Feminicídio, a importância dos afetos, a importância do abraço, a importância do não. O não, muitas vezes, ele é educativo. Eu me recordo que, quando nós estávamos conversando com essas mães sobre a importância de um abraço, uma mãe virou para mim e falou assim, eu nem sei quando foi a última vez que eu fui abraçada, então eu também não abraço. Aí uma segunda mãe levantou e falou assim, então hoje eu vou te abraçar, porque na minha casa falta tudo, falta comida, falta bebida, falta luz, mas não falta afeto. E eu tenho muito afeto pelos meus filhos, eu não quero perder também os meus filhos. E levantou e abraçou essa mãe, e foi muito emocionante no dia, sabe? A próxima atividade, ela se refere ao percurso da empregabilidade, que é uma capacitação que nós ofertamos para adolescentes na faixa etária a partir dos 14 anos. Lembra que os meninos saem do projeto aos 15? Só que, antes disso, nós fazemos a preparação desses meninos para o mercado de trabalho. São 3 meses de oficina, a equipe psicossocial que é responsável por capacitá-los. Neste momento, nós estamos, inclusive, capacitando 70 adolescentes que já irão formar no próximo mês e irão receber o certificado também. Nós começamos em 2017 com essa oficina e até hoje nós estamos capacitando os jovens. Temos 2 parceiros hoje, que é o CESAM e o SEDUC, que são empresas que absorvem os nossos meninos. Assim que eles concluem, nós podemos fazer o encaminhamento. Concessão de benefícios eventuais.
São cestas básicas, roupas, kits higiênicos. Nós não somos uma instituição assistencialista. A família que recebe um benefício, rigorosamente, ela passa pela avaliação da equipe psicossocial, que realiza ali o seu estudo socioeconômico, faz a sua avaliação, o seu parecer. Aquela família que é identificada no perfil para ser beneficiada, ela é contemplada com os benefícios. Aqui, rapidamente, meu tempo está acabando, mas eu quero passar para vocês alguns números. De 2018 a 2021, nós conseguimos realizar o atendimento sistemático de 843 crianças, adolescentes e suas famílias. Acompanhamento sistemático, aquele acompanhamento que é mais de perto, porque foi percebido ali uma violação. Desses 843, 255 casos foram confirmados com a violação. Com relação aos grupos de apoio, percebemos uma melhora na autoestima dos educandos, né? Mais disciplina, empatia entre eles, diminuição dos casos da violência auto-infligida, da automutilação, uma melhor participação nas oficinas. Com relação às famílias, uma melhoria na relação familiar dos atendidos, prevenção, sim, da violência, famílias mais participativas e mais afetuosas com os seus filhos. Teve uma mãe um dia, em uma reunião, que ela falou assim: ontem meu filho me fez muita raiva, mas eu não bati, porque eu lembrei de vocês. Eu lembrei do que vocês orientaram. Então, eu fui buscar uma outra estratégia de educar o meu filho. Isso, para a gente, é um ganho muito grande. Com relação ao percurso da empregabilidade, sobre, né, a capacitação do jovem aprendiz, nós já conseguimos encaminhar 426 adolescentes ao mercado de trabalho na condição de jovem aprendiz. Para o próximo ano agora, com esse novo aporte de recursos que eu falei a vocês, além de tudo isso que nós já realizamos, já está no nosso plano de trabalho a capacitação da rede, com um curso contendo metodologias de prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Não trabalhamos sozinhos, né, gente? Precisamos da rede, trabalhamos com o CRAS, trabalhamos com o Conselho Tutelar, Centro de Saúde, as escolas, estamos sempre juntos. Temos também previsto uma capacitação e formação da equipe interna do Projeto Providência, com base na metodologia Bons Tratos em Família. Nós entendemos que todos nós somos educadores sociais, desde o porteiro até a coordenação, até chegar na equipe técnica, todos nós temos que ter este olhar de colocar a criança no centro. E fomentar o protagonismo. Além da oficina do percurso da empregabilidade, nós também vamos, no próximo ano, realizar seminários de formação com a temática Prevenção à Violência para os jovens das 3 comunidades e os adolescentes do Projeto Providência. E eu trouxe um vídeo, é bem curtinho, é 3 minutinhos, tá? Só para vocês ouvirem um pouquinho as famílias. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Faça sol, faça chuva. Estamos aqui, né, nas comunidades do Projeto Providência, nesse dia maravilhoso, acompanhando muitas famílias. Então, convido você a participar e conhecer um pouquinho dessas pessoas tão generosas e amorosas, que com tanta gentileza abre a porta para a gente poder entrar e conhecer um pouquinho da sua história. Então, vem com a gente. Eu sou mãe da Laura, da Luísa, que são participantes do projeto. Eu fui aluna também do projeto. Estou muito satisfeita com o Projeto Providência, com o que eles estão fazendo para a nossa família. Sempre tem nos apoiado, sempre tem nos ajudado, sempre tem nos apoiado. Ela mesmo foi bem capacitada. Monique está participando ainda. Monique tem o David também que participa. Entendeu? E ele vem fazendo muita diferença na nossa vida. Ele vem fazendo muita diferença na nossa vida. Entendeu? Ajudando os nossos jovens, entendeu? As crianças, nossos jovens, entendeu? E crianças. Muito bom. Entendeu? E muito bom. O projeto é muito importante para mim, já me ajudou
projeto é muito importante para mim, já me ajudou bastante, ainda vem me ajudando em toda a situação da minha vida. Pela oportunidade de estar aqui na minha casa, está ajudando bastante a minha menina mais velha, está ajudando bastante a minha menina mais velha. Então todos estão meus sobrinhos também estão no projeto. Gente, eu agradeço vocês, gente, eu agradeço vocês, acompanhando a minha filha, acompanhando a família, está necessitada, ajuda com a cesta, com algumas coisas, com o kit. Só é importante e é possível porque você ajuda, porque cada pessoa faz uma parte, contribuindo com uma cesta básica, contribuindo com o cesto do bem, contribuindo com diversas coisas. E aí a gente pode fazer esse carinho e receber esse carinho de volta também. E eu agradeço a Deus, e agradeço a cada um de vocês de coração por viver essa emoção, por poder viver e sentir o que eu senti hoje. Então fica aqui minha grande gratidão a cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração. Esses momentos são sempre preciosos, né? Não tem preço. Eu queria apresentar a equipe para vocês, responsáveis por todo esse trabalho que é realizado. A Flávia, que é coordenadora da unidade Vila Maria. Já foi? Está lá fora? Ah lá, ela ali, ó, lá em cima. A Flávia é a coordenadora da unidade Vila Maria. Luiz, coordenador da unidade Taquaril. A Simone, coordenadora da unidade Fazendinha. E a equipe psicossocial, a Cristina, assistente social do Vila Maria. Lívia, psicóloga do Vila Maria. Fica de pé, gente, o pessoal ver vocês. Aê! A gente tem que mostrar quem faz, né? A Ana, assistente social do Taquaril. Diego, psicólogo do Taquaril. Paula, assistente social do Fazendinha, e o Eric, psicólogo do Fazendinha. Essa é a nossa equipe de trabalho, e hoje, na parte da manhã, só para eu concluir, a Jane falou uma frase que eu achei muito linda. Eu falei, nossa, essa frase é a frase da nossa vida. Ela fez a referência a uma frase que fala o seguinte, que toda criança necessita de um adulto que seja louco por ela, né? E eu posso garantir a vocês que nós, do Projeto Providência, nós somos loucos pelas nossas crianças, adolescentes e pelas nossas famílias. Muito obrigada. Muito obrigado, Gil. E eu vou passar a palavra, então, para a Elaine, que vai falar sobre o trabalho de acolhimento familiar na prevenção. Olá, gente. Boa tarde. Estamos chegando, né, na reta final. Eu não sei como é que eu vou conseguir falar do Axé, né, do Projeto Axé, em 20 minutos, né, trabalho que a gente desenvolve com as famílias lá no Axé. Mas vamos lá. Vamos falar, né, sobre o trabalho de acolhimento familiar na prevenção. E aí eu já começo a falar que a gente também desenvolve, né, um trabalho com as nossas famílias de origem, né, esse trabalho de prevenção. Pode passar, por favor. Eu vou correr, gente, porque não vai dar tempo, não. Bom, eu estou aqui representando, né, o Centro Projeto Axé, de Defesa e Proteção à Criança e Adolescente, Salvador, Bahia. Né, a gente também é uma organização da sociedade civil, fundada desde 1990, em meio à, né, redemocratização do Brasil, né, com a nossa Constituição de 88, né, logo depois, e a imersão da defesa dos direitos humanos das crianças e adolescentes através do ECA. Então, a gente nasceu no mesmo ano que o ECA, né? A nossa proposta é a produção e fortalecimento da cidadania e a autoestima de crianças, adolescentes e jovens através de atividades arte-educativas, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, pois entendemos que não é possível assistir crianças, adolescentes e jovens separadamente do seu contexto social, familiar e comunitário. Pode passar. Eu não sei se aquele slide era depois. Pode passar devagar. Aí. A nossa missão.
ir ao encontro de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação existencial de rua, destituídos de seus direitos, acolhendo-os em nossas unidades, propondo e executando atividades de arte e educação na permanente estimulação dos seus sonhos e desejos desses sujeitos, a fim de que construam sua própria cidadania. Então, assim, a missão do Projeto Axé, mais do que nunca, é ir de encontro. A gente não espera que as famílias cheguem até nós, nem que os adolescentes, nem que os jovens cheguem até nós. A gente que vai até eles com o trabalho que a gente desenvolve da educação de rua, que eu vou falar logo, né, à frente. Nosso público atendido. A gente trabalha com crianças, adolescentes, jovens com idades entre 6 a 25 anos. Então, a gente trabalha com o canteirinho, né, dos desejos, Carmélia ali, que é a coordenadora, está ali. A gente trabalha com crianças de 6 a 11 anos no canteiro e de 6 a 11, né, quando completam 11, de 11 a 25, elas vão para as outras atividades arte-educativas e ficam com a gente até os 25 anos. E suas famílias, né, em situação de rua, vulnerabilidade social e risco social. Tendo quase uma totalidade negra, e quando eu trago quase é porque, como é autodeclaração, né? Então a gente precisa contar aquele 1% que se identifica com o branco, só que a gente faz toda aquela debate, aquela construção, né? Enfim, para que nossos jovens eles entendam, né? Ter sua representatividade, né? Que tem, na maioria da parte dos casos, mulheres como chefes de família também. São sujeitos que enfrentam violências, violações de direitos, negação de sua cidadania. São pessoas que são alvo de racismo estrutural, né? Da violência de gênero, da LGBTQIA+fobia, bem como da exploração do trabalho. Pode passar. Bom, eu vou passar um pouquinho rápido sobre o nosso método de trabalho, que é a pedagogia do desejo, que a gente, né, pauta a nossa pedagogia, que é uma pedagogia desenvolvida pelo próprio Projeto Axé, né, que a gente tem a nossa base ética, os direitos humanos, a estética, a apreciação do belo, né, os nossos referentes teóricos na psicanálise sobre o desejo, na educação como ato político emancipatório de Paulo Freire, enfim. Nossa pedagogia do desejo está pautada por diversas referenciais. Pode passar. Bom, temos duas bases fundantes, né, a conceitual e a procedimental. A conceitual é na dimensão, né, visa a dimensão da integralidade do sujeito, que soma-se com o processo de ida ao seu encontro, pois são o foco de todas as nossas ações, partindo do princípio que esses são sujeitos de direito, conhecimento e desejo. E a nossa procedimental é o conjunto de ações articuladas, direcionadas às práticas de acolhimento e cuidado, estruturadas em 3 pilares fundamentais, que é a educação de rua, né, a formação arte-educativa contínua, né, seja dos nossos profissionais, seja da nossa rede de apoio, né, e as ações de acompanhamento e fortalecimento da família, juventude e comunidade, que é a qual é a gerência que eu assumo, né? Bom, na educação de rua, falando rapidamente, ela se constitui na presença diária dos nossos educadores de rua, na nossa cidade, Salvador, né? E a gente encontra, né, polos de maior incidência de pessoas em situação de rua, e lá a gente desenvolve um trabalho. Não vou falar das áreas, enfim, de todo. Aí depois vocês visitam o nosso site para conhecer um pouco mais nossa história, né, nossa metodologia de trabalho. Mas, basicamente, a gente tem um processo de observação das situações vivenciadas por esses sujeitos, no qual são mapeadas suas dinâmicas de sobrevivências, suas relações ali com os pares, né, e com o próprio espaço da rua. E assim inicia o primeiro contato da nossa pedagogia do desejo, que a gente chama de paquera pedagógica. Então, na nossa pedagogia do desejo, que a gente incide, né, como ação na rua, tem 3 passos. A primeira paquera pedagógica, naquele momento que o educador se aproxima daquele sujeito, que dá aquela paquerada, né, que dá aquela olhada de longe, que vê aquela criança, mostra aquele brinquedo para ela, aquele livro, e a criança começa a perceber, o que é que essa pessoa está aqui fazendo na rua? Não é porque ela está com aquele livro perto de mim. E aí essa criança começa a se aproximar do educador, aquela família também, né, muitas famílias têm os seus filhos, né, na rua, acaba a família toda estando na rua, né? E aí algumas famílias colocam seus filhos para poder pedir no semáforo, enfim. E aí também a gente precisa conquistar essas mães, também precisamos conquistar essa família, para que ela entenda que o trabalho que a gente está desenvolvendo na rua é, de fato, um trabalho arte educativo, um trabalho que não é no sentido de tirar aquele sustento da família, né? Mas no sentido de contribuir para fortalecer aquela família para que não precise estar ali.
Então, tem a paquera pedagógica, aquele primeiro contato. Depois passamos para... Ai, estou correndo. Passamos para o namoro pedagógico, é quando, né, aquela relação já está mais firme, né, já está mais, né, quente, vamos dizer assim. Então, a gente já está com uma relação mais construída com aquele sujeito, com aquela família. Então, a família já está mais aberta, né, a gente ouvi-la, né, a contar suas demandas, enfim, a compartilhar com a gente suas questões. A gente já consegue fazer alguns encaminhamentos, já começa a apresentar as unidades do Projeto Axé, porque temos unidades de arte e educação, né, que a gente desenvolve atividades com as crianças e adolescentes, apresentar às crianças e à família que tem atividade, do que está ali, né, vendendo alguma coisa, enfim, ela pode estar dentro da unidade do Axé desenvolvendo alguma atividade, enfim. Então, nesse momento do namoro pedagógico, a gente constitui uma relação mais sólida. E, no fim, que é o terceiro estágio, que é o aconchego pedagógico, que é quando a gente aconchega essa criança, adolescente e sua família nas nossas unidades. Então, a criança, adolescente, o jovem, passa a participar das nossas atividades, né, de música, de dança e capoeira, de moda pedagógica, enfim. Mas também a gente passa a acompanhar, né, já estávamos acompanhando na rua, e na unidade também a gente continua esse acompanhamento dessa família, e aí que entra as ações de fortalecimento da família, juventude e comunidade, que é a gerência a qual pertenço, que eu acompanho, né? Ai, somos uma equipe... Tô bem? Água, me dá. Obrigada. Por favor. Ai, gente, 20 minutos é muito pouco. Essa equipe, né, a gente é uma equipe pequena, queria tanto ser igual a Providência, né, com 3 unidades, né? Ai, queria muito. Gente, eu sofro demais. Eu sou a gerente, mas ao meu lado tem 3 educadoras que estão na unidade do Pelourinho, que é a Josimeire de Jesus, né, a Luana Regis e a Tamires Carvalho, que está na unidade do Pelourinho. Tenho também Raimunda Neres e Michele Simon, né? A maioria são assistentes sociais, uma só que é psicóloga. E tem os meus estagiários também, né? Tenho 2 estagiários em serviço social. Então, nós somos uma equipe pequena, de 7, comigo 8 pessoas, mas que a gente desenvolve esse trabalho com as famílias. Volte só um pouquinho, só para eu falar. A gente faz essas ações, né, que visam fortalecer os laços familiares e comunitários a partir do acolhimento, da participação das famílias do processo educativo, do encaminhamento, do acompanhamento de diversas demandas, né, em saúde, assistência social, educação, sistema de garantia de direitos. São realizados também acompanhamentos familiares com visitas em domicílio, escuta, mediação de conflitos, atividades formativas com encontros temáticos, troca de experiências, além de encaminhamentos para benefícios socioassistenciais. Então, a gente tem parceria com a Prefeitura, temos parceria com o Governo do Estado, né? Enfim, com toda a nossa rede de apoio, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, então a gente consegue fazer os encaminhamentos, né, das demandas das famílias. Pode passar. Vamos lá. Acolhimento familiar na prevenção, né? Como eu comecei aqui a dizer, nós, do Projeto Axé, trabalhamos, de fato, né, com a prevenção, né, entendendo que a gente precisa, de fato, né, trabalhar essa base para que a gente garanta que essa família seja fortalecida, né, cercar essa família de cuidados para que ela não é que dela necessite, mas que ela não seja obrigada, né, a acessar outros serviços, né? Por exemplo, quando a criança, adolescente vai, por exemplo, para o abrigo, né? Um exemplo. Então, acolher no Projeto Axé é um princípio que fundamenta uma proposta pedagógica e também uma prática cotidiana, que está organicamente nos processos arte-educativos, nos encontros, nas chegadas, nas partidas, no singular, no coletivo e em todos os espaços das unidades arte-educativas, né? Espaço da rua, incluindo os espaços virtuais de interação, como ligações telefônicas e contatos através de redes sociais. O acolher é se ocupar em manter um olhar individualizado sobre cada um, assumindo uma visão integral e singular, se afastando de ideias de juízo de valor preconceituosas e discriminatórias, para se aproximar do respeito às diferenças e diversidades ao se relacionar com cada sujeito. O acolher tem um impacto profundo nas relações e na possibilidade de fazer, dialogicamente, um trabalho pedagógico transformador. Pode passar. Eu vou beber uma água aqui. Cadê minha água?
Vamos lá. Prevenção, né? Integrar para não reintegrar. Não que a reintegração não seja importante, a gente já viu aqui, já passeou por esse assunto, a gente já entendeu. Mas a gente também precisa bater o pé firme nisso, né? A gente precisa integrar para que a gente não venha futuramente fazer a reintegração. Então, esse trabalho de base é muito importante. Então, o fortalecimento de vínculo nisso é essencial, né? Fortalecer os vínculos familiares para que essa família seja fortalecida, seja cuidada, protegida, acompanhada, né? E aí entra o acolher, né? Que é o ouvir, o incluir e o insistir. Insistir é uma palavra que a gente usa muito, né? Porque as coisas, as demandas, as relações interpessoais, as relações entre as famílias, os adolescentes, crianças com seus pais, avós e etc., não são relações que se criam da noite para o dia. Por mais que a criança nasça ali naquela família, né, as relações tendem, né, a se, intensificar em vários momentos da nossa vida. E é aí que entra o nosso trabalho. Então, insistir é no sentido de verdade, não desistir, né? A gente tenta um acompanhamento, a gente tenta ali uma conversa, a gente faz uma escuta, a gente faz um caminhamento, acha que vai resolver? Não vai. Então, insistir é nesse sentido, é um trabalho de formiguinha. Todo dia você está ali, ó, plantando um pouquinho ali, carregando ali, ó, uma folhinha, um pedacinho. De repente, a gente vai ter um trabalho legal, mas a gente tem que entender que a gente precisa insistir. As coisas não vão acontecer do nada, né? Acompanhar. O que é acompanhar? É ser presença, é atenção, é cuidado. Acompanhamento da família não é simplesmente você marcar todo dia, todo mês uma visita, ou a cada 3 meses uma visita. Acompanhar é você estar lado a lado, é você estar presente com aquela família. Você não vai estar na casa da pessoa ali todo dia, mas você vai estar ali acompanhando, mostrar que está presente na vida daquela criança, aquele adolescente, daquela família. E encaminhar. O encaminhar não é só simplesmente você dizer, ó, fulana de tal, vai lá no CRAS, no Conselho Tutelar, vai lá, resolve essa demanda aqui. Só lá vai resolver, eu não tenho mais nada o que fazer. Não é assim, né? O encaminhamento é você estar próximo, né? Mostrar à família que você está lado a lado. A gente tem um termo lá na cheque, a gente diz, ó, se muitas vezes a gente tem que pegar a mão da família, colocar aqui do braço e ir junto com ela até o Conselho Tutelar, a gente vai. Se for para ir no CRAS, no CRES também, a gente vai. Então, assim, muitas vezes, por mais que a gente faça esse trabalho educativo mesmo, né? De conversa, de debate, de temas, de escuta, mas muitas vezes a família se sente insegura, né, em alguns espaços, alguns serviços, e a gente precisa estar do lado a lado dela, né? Por mais que a gente nem abra a boca para dizer nada no serviço, mas a gente estar do lado dela já traz uma confiança, já traz uma segurança importante. Ai, meu Deus, 5 minutos. Deixa eu correr. Enfim, a corresponsabilidade também é importante, né? Não é a gente que resolve a vida do outro, né? O outro que vai pensar sobre suas questões, o outro que vai pensar sobre o seu contexto familiar, o que é que está acontecendo em sua família, e ele próprio vai, né, traçar os seus caminhos. Então, assim, a gente está ali corresponsável. A gente não é responsável pela vida do outro. A gente está junto ali com ele naquelas demandas, naquelas resoluções. Pode passar. Enfim, essa citação eu tirei aqui do nosso caderno, Acolhendo Famílias no Axé, né, que vocês podem acessar no nosso site também, está lá, é virtual também. Feito em 2010 por Eliane Rodrigues, que também já fez parte do movimento, né, que ela foi a minha... Eu sou cria dela, na verdade, né? Ela foi minha supervisora, eu fui estagiária dela. E eu tirei essa frase, né, essa citação, só para a gente entender assim, um conceito como um todo. Trabalhar com família é, sobretudo, trabalhar relações, respeitando os mesmos princípios e metodologia com os quais se trabalha com as crianças e adolescentes. Ou seja, articulando junto ao sujeito 3 aspectos fundamentais e distintos: sujeitos de direito, conhecimento e de desejo à construção da sua cidadania. Pode passar. Bom, garantindo o princípio inegociável do acolher durante a pandemia da Covid-19. Por que eu quis trazer, gente? Eu poderia falar aqui, né, de todas as ações que a gente desenvolve no Projeto Axé durante esses 32 anos, mas eu quis destacar a pandemia Covid-19 porque a gente ainda está colhendo, né, os prejuízos dela. Então, por mais que a gente acompanhou, acolheu, aconchegou as famílias, mesmo na pandemia, e eu vou trazer alguns números expressivos, é importante a gente repensar, ou pensar, na verdade, né, refletir sobre esses impactos que a pandemia causou,
né, nos nossos educandos, nossas crianças, nossas famílias, né? E saber também que quando eles retornam agora para a gente, agora nesse momento presencial que a gente voltou, eles retornam diferentes, né? Então, as suas questões foram acentuadas, né? A gente está vendo, a pobreza se acentuou muito, muito mais no Brasil depois da pandemia, e isso é algo que a gente precisa refletir. Então, durante a pandemia, a gente ainda continuou realizando nosso atendimento, só que foi remoto, presencial em algumas pontuações, com a entrega de benefícios também eventuais, como a Providence falou aqui, com cesta básicas, kits de higiene e limpeza, enfim. A gente também continuou desenvolvendo atividades educativas orientadas remotamente, encaminhamentos para serviços e políticas públicas, incluindo a retirada de documentos durante a pandemia. Nesses 2 anos, a gente continuou fazendo isso. Doação de kits de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e ações formativas virtuais e presenciais com as famílias educandas. Aí você me pergunta, mas, Elaine, como é que vocês conseguiram isso na pandemia, né? Remoto? E esse pessoal, que celular foi? Eu vou contar agora para vocês. Vamos lá. Pode passar. Bom, a gente conseguiu, gente, realizar tudo isso porque, de fato, né, toda organização social precisa, né, de apoio, precisa de financiamento. E a gente conseguiu um financiamento para comprar 300 celulares. A gente conseguiu, na pandemia, distribuir 300 celulares para famílias, né, com chip, com crédito. E aí a gente conseguiu manter esse contato com elas mesmo à distância. Então, foi por esse motivo que a gente conseguiu desenvolver esse trabalho ainda durante a pandemia. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu realizar 16.242 atendimentos e escutas e orientações para 426 educandos e 340 famílias. A gente conseguiu fazer essas doações de kit, aí vocês podem ver os números aí. As ações formativas, né? 200 ações virtuais e presenciais da Escola de Mães. Escola de Mães, gente, foi um desafio. E aí eu trago, por que a Escola de Mães? Porque a maioria que a gente atende das famílias são chefiadas por mulheres. Então, a gente decidiu não colocar a escola de pais, mas a gente pensou em escola de mães nesse sentido, para fortalecer o nosso feminino, né? E aí a gente fez essas escolas de mães virtuais com temas, né, igualdade, equidade social, sobre vários temas, né, que a gente, através das escutas, a gente vai entendendo que é necessário debater algumas questões, a gente traz para essa escola de mães temas para a gente debater com as famílias e os educandos maiores de idade também, né? Então, essa escola de mães virtual, no começo, foi bem trabalhoso. Porque, para a gente, né, as aulas virtuais já é uma coisa difícil, imagine, para as famílias que não tinham esse acesso de inclusão digital. Então, a gente teve que trabalhar com as mães, com as famílias, no pouquinho de pouquinho. Então, assim, ensinando, todo dia lembrando, gente, bom dia, vamos começar a escola de mães, por favor, desliga os microfones. Então, assim, era uma zoada, uma loucura, enfim, era uma agonia. Mas, até mês passado, a gente conseguiu ainda realizar a última escola de mães virtual, porque agora, no mês de novembro, vai ser presencial, graças a Deus. Mas a gente viu o avanço que foi isso, né? A contribuição que a gente trouxe, né? Essa questão mesmo de educar mesmo, né? Para essa inclusão digital, isso foi muito importante. Então, as mães já estão muito mais tranquilas, sabe desligar ali o microfone, sabe conversar no chat, sabe levantar a mãozinha na hora que quiser falar, e elas são participativas, trazem, é uma discussão maravilhosa nos temas. Então, a gente conseguiu fazer cards informativos também com conteúdos de orientação nutricional e higiene. Temos o nosso auxílio mobilidade física e social, que a gente chama de AMO, que é um auxílio de R$ 120 mensais por educando, né, que o Axecom também conseguiu através da parceria com a Tchei. É um auxílio que só tem 2 exigências, que é a primeira, a participação do educando nas atividades, e a outra exigência, a participação da família na escola de mães. Então, cumprindo essas 2 exigências, o educando recebe esse auxílio, que a gente sabe que é pouco, por um lado, mas, ao mesmo tempo... Ai, meu Deus, esgotou. Ao mesmo tempo, é um apoio muito bacana para as famílias. Pode passar. Eu trouxe 2 depoimentos só. E aí, por que eu trouxe esses depoimentos? Para a gente entender, né, que o acompanhamento familiar, né, o acolhimento familiar na prevenção é importante e foi muito mais importante durante esse processo de pandemia, né? O quanto a prevenção foi muito importante para auxiliar essas famílias nesse momento tão difícil que a gente passou. E aí eu trago o primeiro depoimento, né? Sinto falta de ouvir palavras de conforto e de conversar. Agradeço a vocês do Axé, que têm me apoiado muito nesse momento. Agradeço os educadores por preocupar comigo e emprestar os ouvidos a gente.
Então, gente, a gente não está se falando só de uma cesta básica, a gente não está se falando de um álcool gel, de uma Quiboa, a gente não está se falando dos celulares em si, a gente está se falando do acolhimento. Né? A gente está falando, de fato, desse trabalho de base, de estar junto, de estar perto das famílias. Agradeço o cuidado do Projeto Axé com minha família, ligando sempre, querendo saber como está a gente, escutando os meus problemas. Me sinto melhor neste momento com vocês. Então, de fato, na pandemia, a gente colheu esses resultados, de saber que foi muito importante a gente estar lado a lado das famílias, acompanhando nesse momento tão difícil, de tantas perdas, de tanto sofrimento que a gente passou. Mas a prevenção foi muito importante nesse momento. Pode passar? Essas foram as nossas parcerias que a gente tem. Então, a gente, enquanto organização social, a gente não trabalha sozinho. A gente precisa de apoio, a gente precisa de companheiros. Então, eu quis colocar aqui, de fato, para agradecer mesmo todo esse apoio que a gente teve nesses anos. Pode passar. E, só para a gente concluir, a experiência da pandemia da Covid-19 nos possibilitou a percepção do quanto continuar a garantir o acolhimento familiar na prevenção foi essencial para a sobrevivência das crianças, adolescentes e jovens que atendemos no que tange à promoção à saúde e bem-estar em um momento de medo e incertezas. A força e a potência dos laços constituídos e fortalecidos com os parceiros e a comunidade produziu também elementos significativos de esperança, mostrando mais uma vez que o cuidado na coletividade nos faz seguir adiante, nos faz crescer e desenvolver. Obrigada. Nesse sentido, nos manter como uma grande comunidade acolhedora foi a base para sustentar o desafio de continuar a viver diante do caos e da dor provocada por tantas perdas e sofrimentos. Pode passar. E aí eu não poderia deixar de trazer o nosso fundador do Projeto Axé, César de Floro La Roca, que faleceu ano passado, está lá brilhando no céu. E eu não poderia deixar de trazer nossa inspiração. Ele é nossa inspiração, foi quem fundou o Projeto Axé. E é que nos deixou essa missão. Ele nos deixou essa missão e a gente está aqui guerreando para dar continuidade. Então, eu trago essa citação desse caderno de formação e navegação social do Projeto Caboré, tá? Que também está online, vocês podem consultar. Todo um trabalho organizado com a rede socioassistencial que a gente fez junto com a Sempre, que é municipal, o Estado, e o caderno também Projeto Caboré, volume 2, Escritos de Rua, são os escritos dos educadores de rua, o dia a dia deles, todo o processo que eles desenvolvem na rua de trabalho, também está online para vocês consultarem. E eu trago essa citação. É um lindo navio, todo vestido de branco, e que ostenta orgulhosamente em sua proa o nome com o qual foi batizado ao ser lançado no mar, Projeto Axé. Nos 2 mastros mais altos, 2 bandeiras se oferecem a soprar dos ventos. Nas 2, em seu fundo, 2 imagens de crianças, um menino e uma menina, negros. Numa tem a inscrição Pedagogia do Desejo, na outra, Arte e Educação. Então, que a gente consiga, continuar levando o nosso navio por esses mares afora, mas a gente consiga com a certeza que a gente assuma, esse compromisso pelas nossas crianças, nossos adolescentes, pelos seus direitos, e que a gente consiga, caminhar, Vamos para frente, que atrás vem gente. Muito obrigada. Só queria entregar para Valdeir, que é o coordenador, colocar na biblioteca daqui da PUC, viu? Agradeço. Vocês todos entrem no nosso site, tá? Ali, Projeto Axé, www.projetoaxé.org Brasil. Obrigada. Eu ganhei, Fernanda. Então, Elaine, muito obrigado, viu? Vamos levar sempre para a biblioteca da PUC. Jonathan, agora é com você. Obrigado. Então, boa tarde, quase boa noite a todos. Fico feliz que tem tanta gente que continua conosco aqui. Como vocês podem ver,
eu vou apresentar os resultados de uma pesquisa. É tentar controlar meu tempo para não amolar vocês, né? Então, estamos numa mesa falando de prevenção e eu vou falar dos resultados de um programa que trata de crianças que foram removidas dos pais. É muito importante destacar isso. Então, diferentemente das 3 experiências anteriores, estamos falando de uma população que já saiu do convívio dos seus pais. E para contextualizar um pouco, porque só o resultado aí fica sem sentido, a menos que eu contextualize. E algo que começa lá atrás com um trabalho mais parecido com esses 3 anteriores, focados em prevenir a saída de crianças vivendo em famílias caracterizadas pela violência, etc., e modificar o funcionamento interno das famílias para que passassem de violadores dos direitos dos seus próprios filhos para garantidores dos direitos dos próprios filhos no dia a dia. Tá? O programa nasce focado no potencial da família extensa em cuidar e criar crianças que não puderam mais ficar com os pais. Nasce em 2009, programa piloto. 2011 vira política pública municipal no município de Diadema, 450 mil habitantes hoje, Grande São Paulo. Passa a amplitude municipal em 2014 e é replicado também em 2014, porque comprovou-se um piloto e um financiador externo queria ver se de fato poderia funcionar em outro lugar onde nós não tínhamos vínculo anterior. Então, tem slides bem densos que eu acho que depois vão estar disponíveis para todo mundo. Então, eu não vou estar lendo o slide. Estão aí para vocês lerem enquanto eu falo. Tá certo? Muito importante. É um programa que tem uma clareza e que tem um fluxo. Tem um início, um meio, um fim. Tá? Não estamos falando da família ou da criança, etc., ficar no programa. E começar um trabalho, realizar o trabalho junto com a família e a família graduar disso, quando conquista sua autonomia. Só para, geograficamente, para localizar vocês, lá onde está escrito Santo André, é de fato onde fica Santos, é a praia de São Paulo, né? E aí Diadema e Santo André que foi feita a replicação. Esses são os números de crianças usando definição da ONU, que é todos abaixo de 18. Então, uma coisa que a gente muitas vezes esquece de falar e a complexidade. Todo mundo aqui que trabalha com criança e adolescente, dentro da política pública, fora da política pública, sabe da complexidade. Bate de frente com a complexidade todo dia. Então é importante que a gente entenda que num programa desse estamos operando dentro de uma complexidade. Não que a resposta tem que ser complexa, mas a resposta tem que ter consciência, entender qual o papel que tem, qual a incidência dentro de um programa. Olha quanto, né? Eu acho que na apresentação do Raul, ele pegou um jovem e demonstrou um pouco dessa complexidade. Aqui, para a gente dar conta de um programa trabalhando com crianças que estão afastados
judicialmente dos pais, precisamos também reconhecer quais são as instâncias com quem um programa desses precisa dialogar e ter interlocução e ter resolução das questões a ser resolvidas em cada um. Eu falei para o Raul que é sempre bom seguir Terra dos Homens, porque a instituição que representa a CE Brasil, a gente usa muito das mesmas ferramentas, com muito da mesma intencionalidade que Terra dos Homens. Aqui é uma forma um pouco diferente de olhar a mesma coisa, que o fluxo que a gente tem, o encaminhamento, educação, saúde, CREAS, fórum, todo tipo de instância, é feito, primeiro, o diagnóstico na entrada da família, da criança, do adolescente nisso, e, ocasionalmente, no ato do diagnóstico, tem que responder, esta não é um programa adequado para dar conta, ou estes membros da família extensa não são adequados para dar conta. Eles não têm o potencial para ser desenvolvido, para dar conta da necessidade da criança, do adolescente. E aí tem a fase de construção de confiança, que acho que todos falaram disso, a vinculação do trabalhador, da trabalhadora com a família e com os membros da família. Depois temos um processo semestral de construção de plano de ação para identificar certas coisas que vamos modificar dentro da dinâmica familiar e feito junto com a família e avaliado em cada etapa. E quando identificado que a família é autossuficiente e que tem autonomia nas suas decisões, na sua capacidade de lidar com todos aqueles atores ao seu redor, na comunidade e fora, gradua-se. Porque quem conquista isso é a família, não é a gente. É importante que a gente consiga reconhecer que a família alcançou o desenvolvimento. Novamente, vou bem rapidinho, porque já cheguei quase 10 minutos. Essa, em cima à direita que eu vou falar, é a estrutura de pessoas que trabalham e trabalharam em Diadema quando tinha meta 120 crianças. Cada orientador ou orientadora social tinha 30 crianças, que eram mais ou menos 21 a 22 famílias, que atendia diretamente. Nossos orientadores sociais são extremamente bem capacitados e supervisionados tecnicamente, e eles são profissionais interdisciplinares. Isso significa que são profissionais que usam de várias disciplinas no trabalho diário deles. A formação deles é superior. Mas pode ser psicologia, pode ser serviço social, pode ser pedagogia, pode ser sociologia, tivemos de direito. E aí a capacitação e a supervisão continuada, que é essencial para dar conta da qualidade do trabalho de serviço. Um apoio administrativo, uma coordenadora, que para a gente é importante ser uma psicóloga social, para poder dar o nível de supervisão que exige. Lá vamos. Vocês vão poder ler depois. Fizemos 2 avaliações. Uma avaliação 2016. Essa foi a avaliação feita com os responsáveis das crianças para mensurar a diferença, a mudança nas crianças, nos adolescentes, durante o período que eles ficaram no programa. Está no site. Repetindo minha colega da Axé, no site tem muito mais coisa. A gente fala do pouco. E aí foi feita uma avaliação geral do programa, de 10 anos de execução do programa,
onde conseguimos entrevistar 171 crianças pertencentes a 93 famílias guardiãs. Então, quando a gente estava falando, precisamos ter dado, precisamos ter evidência, precisamos ter método, precisamos ter metodologia, eu estou aqui compartilhando os resultados quando se juntam essas coisas. Idade. Como você vê, é um programa que atende todas as idades, sendo que o mais comum era a primeira infância e a adolescência. É preventivo? Sim. Olha embaixo. 60% moravam com os pais antes que foram retirados por graves violações de direitos. Tá? Então, são crianças que a justiça retira. Outros parentes tinham 4%. E aí, olha aí, 36% é reintegração familiar. Saiu do acolhimento institucional para reintegração familiar. Então, esse é meu alerta para quando a gente for falar do plano, do novo plano, que a gente não coloca um lugar só. O trabalho com a família extensa é um trabalho importantíssimo de prevenção contra a desagregação familiar total para aquelas crianças e adolescentes. É também um programa importantíssimo para fazer com que a reintegração familiar seja bem-sucedida. Idade. Olha quão jovem são os membros da família extensa. Né? Muito pouco acima de 60 anos. Então, a maioria acaba sendo colocada em situações mais agravadas de pobreza. Quando a gente coloca criança na família extensa, a família extensa tem que sair do trabalho, tem que reduzir horas, porque poucas têm pensão, poucas têm outros apoios. E também não estamos só falando de avós a avós, estamos falando de tias, de irmãos, de madrinhas, todo tipo. Grupo de irmão, a gente estava falando, nunca podemos separar grupos de irmão. Esse é um programa que não separa. Quando fala mais de que 4, tinha 3 situações. Maior era um meu irmão que com a esposa acolheu 9 meus-irmãos, de uma vez. Junto com a esposa, os 3 filhos. Tá. Outra questão que a gente já ouviu aqui. Chega aos 18 e aí? Colocado na rua? Não. Quando está na família extensa, não. Aí os resultados, né? Depois de 18 anos, continua na família, casa, cria sua própria família, mora independente, tem quem voltou a morar com os pais. Um em acolhimento, que é uma situação de saúde especializada, e um recluso. Né? Essa é a totalidade de todos que passaram pelo programa, participaram da pesquisa, onde mora hoje, ou estava morando, né, em fim de 2019 e início de 2020. Parece pouco, né? 55 só, completando o ensino médio. Sabe a média do estado de São Paulo? 47%. Então, aqui temos um programa que tem um resultado que os adolescentes atingem um nível escolar maior do que a comunidade em geral. Esse não é 170 crianças que passaram. Esse universo aqui, 30, quase 60.
Então, não é um caso ou outro caso. Não é um trabalhador que fez um trabalho bem feito. É um programa bem estruturado, trabalhando de uma forma consistente ao longo do tempo. Lembrando, todas essas crianças jovens saíram da família, foram tirados, graves violações. Tá? Então, nós consideramos isso um número baixíssimo de envolvimento com criminalidade ainda na adolescência. Você vai ver, ao longo do tempo, a gente ficou aprendendo a trabalhar um pouco melhor, né? Porque no início do programa, muitas das crianças, das famílias, ficaram bastante tempo no programa antes de se graduar. Após 2014, quase a totalidade ficaram até 3 anos. Então, é um programa que eu falei antes, início, meio e fim, e que o tempo previsto de acompanhamento e intervenção na família até 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Que, para a política pública, temos que pensar em fluxo, né? Porque para atender mais tem que sair outros. Não podemos achar que vamos sempre expandir. Eu fiquei fascinado, porque ninguém esperava ver isso. Essas famílias são famílias extremamente pobres. No entanto, olha isso. 59% das famílias em 2020 não estavam recebendo benefícios. E não era por falta de conhecimento, porque eles sabiam que benefício tinha, é porque eles tinham alcançado a autonomia. E olha os jovens adultos. Aí estamos vendo que os jovens adultos, eles, por si só, tinham conquistado a autonomia, né? Financeira, de sobrevivência. 40 não precisava, não estava recebendo benefícios, qualquer do Estado. E eu posso falar de alguns porquês. Tinha 2 que ganhavam $5.000 por mês, trabalhando em cruzeiro. Tinha outro que estava no Bolsa Atleta do governo federal, representando o país, nível júnior, América Latina. E é isso. Eu estou meus 20 minutos, acabou agora. Né? Aqui, no site, o e-mail, se pessoas querem dialogar, o site é acebrasil.org.br. Lá no site tem o relatório completo, tanto das crianças quanto dos jovens, e tem muitos outros documentos de avaliações, esse tipo de coisa, caso pessoas tenham interesse. Agradeço a atenção de todos que ficaram. Obrigado. Nós vamos passar, então, a palavra para Eliana Silva, ela fazer o depoimento dela como família acompanhada na prevenção. Está com você, Eliana. Boa tarde, eu sou Eliana. Estou aqui representando o Projeto Providência, lá do Conjunto Taquaril. Vim falar sobre o vínculo familiar da minha família e o projeto. Eu comecei no projeto, eu tinha meus 13 anos, na época do Padre Mário, certo? E hoje os meus filhos, né, continuam nesse vínculo. Fazem um curso lá, né, de percussão. Tem o curso também, eu também já fiz curso também de gastronomia lá, entendeu?
E também quero falar, no tempo de pandemia, o projeto nos ajudou muito. É o único projeto que esteve aberto, né? Dando atividade pedagógica para a gente, pais, ajudar os filhos em casa, tá, sabe? Doando cesta básica também, as marmitas. Então, a gente só tem a agradecer, sabe? A todos que nos ajudam, continua ajudando também, sabe? É isso, o vínculo familiar é que os pais nunca desistam dos seus filhos. Acredite neles sempre. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Eliana. Vou passar, então, a palavra para o nosso cerimonialista. E, nesse momento, a gente vai desfazer essa mesa, correto? Então, vamos desfazer essa mesa. Agradeço Raul, Jonathan, Eliana, Gil e a... Nossa, Elaine, esqueci o nome. E a Elaine, muito obrigado por essa contribuição, tá?